Bom dia a, a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa manhã de segunda-feira, com a nossa mediação online, e hoje recebendo o professor Wallace Corbo, que é professor de Direito Constitucional do nosso Departamento de Direito de Estado aqui da UERJ. Uma alegria, Wallace, ter você aqui com a gente. E a gente dá sequência nessa nossa disciplina sobre teoria tributária crítica, que é o nosso foco no PPGD nesse segundo semestre. O nosso grande objetivo, Wallace, aqui, de uma certa maneira, nos últimos, 20 anos, talvez, o direito tributário no Brasil veio passando por uma grande transformação teórica. Eu costumo usar, talvez, como primeiro marco de mudança na teoria, as publicações do nosso professor Ricardo Lobo Torres, ali no final da década de 90, início dos anos 90, em que o professor Ricardo começa a trazer toda a discussão de direitos humanos para o campo da tributação, dada a formação do Ricardo, com base filosófica, e o Ricardo tem uma característica que eu sempre menciono, que ele foi um autor que produziu de forma muito madura, as principais obras dele. Ricardo já tinha ali em torno de 50 anos, então é uma produção já bastante amadurecida. Agora, no dia 4 de outubro, a gente vai ter um grande evento na PGE em homenagem a ele. Não começamos a divulgação ainda, mas já anotem nas agendas, vai ser um negócio muito legal. Vamos lançar uma nova edição do livro dele de interpretação, e vai ser um dia inteiro em homenagem a ele, de vários professores e professoras da UERJ e algumas pessoas de fora da UERJ também. Então vai ser muito legal. Mas então, olha, se a gente vem no direito tributário passando por essa transição, talvez a discussão tenha começado em cima dos debates sobre direitos humanos, através do Ricardo e do professor Marco Aurélio Greco, se começa a falar em solidariedade. Então, o debate sobre solidariedade começa a aparecer e vai ganhando muita força, embora seja talvez até hoje, em certa medida, mal compreendido no direito tributário, mas ele foi ganhando muito espaço. Você tem uma ressignificação do que é pagar tributo. Então, tradicionalmente, no Brasil, a gente vem de uma tradição em que o pagamento de tributo ele é visto como uma limitação, talvez até indevida, do direito de propriedade, e você começa a encarar o pagamento de tributo de alguma forma como um dever de cidadania, como um dever constitucional do cidadão. Nos últimos 10 anos, a gente percebe uma nova mudança, uma subida de patamar nessa mudança de paradigmas do direito tributário, em que a gente começa a discutir muito fortemente as questões relacionadas à tributação e gênero, talvez de forma indevidamente mais acanhada, mas também entra na pauta a questão da tributação e desigualdade de raça. É possível que talvez o maior protagonista dessa mudança de perspectiva tributária seja a questão ambiental. Então, tributação e meio ambiente vira uma questão, se a gente for ver agora na própria reforma tributária, o meio ambiente ganhou protagonismo a ponto de se incluir na Constituição um princípio de defesa do meio ambiente, um princípio tributário de defesa do meio ambiente. Então, agora eu tenho explícito no parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição, que é um dos princípios do sistema tributário nacional, a defesa do meio ambiente. Então, que era algo impensável um tempo atrás. Então, claramente, a gente vem testemunhando uma passagem de uma teoria tributária causalista, mecânica, que via o direito tributário basicamente como uma análise de ocorrência ou não do fato gerador e potenciais consequências,
para o que a gente vem apontando como um direito tributário finalístico, né? Ou seja, você tem certos objetivos dados pela Constituição, né? E o direito tributário se colocando em campo, né, como um dos instrumentos, né? Não necessariamente o instrumento ou o único instrumento, mas como também um instrumento de política pública, né? Ou seja, que gera uma mudança de perspectiva brutal, né? Porque a partir do momento que você coloca o elemento finalístico em campo, os critérios de validação das regras tributárias se tornam distintos, né? Porque você começa a ter que justificar o fim, né? Justificar a adequação, né, da utilização do, né, instrumento tributário àquele fim, justificar o quão necessária a intervenção tributária é para que se alcance aquele fim. Não raro, essas iniciativas, esse uso finalístico do direito tributário, e aí é um paradoxo, vai ser interessante ter a sua percepção sobre isso, né? Porque quando eu lanço mão do direito tributário para corrigir uma desigualdade, eu muitas vezes crio outra desigualdade, né? Então, imagina que eu estabeleço um tratamento favorecido para empresas se elas atenderem certos padrões de igualdade, seja de gênero, seja de raça, né? Ao fazer isso, né, para alcançar esse objetivo, que é a superação de uma desigualdade, eu crio outra na medida em que eu vou tratar diferentemente contribuintes que têm a mesma capacidade contributiva. Eventualmente, até eu posso dar um benefício maior. Cadê? Acho que o Wallace caiu. Nunca, na verdade, a minha câmera de vez em quando trava, mas eu tô aqui. Né? Eventualmente, até eu vou dar um benefício para alguém que tem maior capacidade econômica, né? Eu usava em sala de aula, e tem algumas alunas da graduação aqui conosco, né, o exemplo do IPVA do carro elétrico, né? Como a coisa é ambivalente, né? Eu dou a desoneração do IPVA para o carro elétrico por conta de um critério ambiental, se é que o carro elétrico atende a critérios ambientais, né, dado que em algum momento a gente vai ter que arrumar o que fazer com essas baterias. Mas assumindo que o carro elétrico é mais amigável ao meio ambiente, né, eu justifico uma desoneração tributária por conta dessa finalidade que é a minha troca de frota. Por outro lado, o carro elétrico hoje ele ainda é caro, né? Então, normalmente, principalmente se eu penso em modelos premium, né, quem está comprando aquele carro elétrico tem alta capacidade contributiva, né? Então, é quase que eu estou dando um benefício para quem pode pagar o tributo, que provavelmente não deixaria de comprar o carro se continuasse pagando o tributo, né, porque eu estou buscando um fim. Então, a gente tem umas certas colisões de princípios e de interesses legítimos que são bastante interessantes da gente pensar. Quando eu descobri o seu livro, e você vai lembrar disso, né, tem algum tempo, acho que você tinha entrado na UESC tinha pouco tempo, eu fui te perturbar e tal, o primeiro livro estava esgotado, aí você me mandou um PDF dele, aí depois eu fiquei te cutucando, falei, quando é que tem edição nova, né? Até que da última vez que eu fui te cutucar sobre a segunda edição, você falou, olha, tá lá, vai sair a segunda edição, né? O livro está aqui, fica mais do que recomendado, né, para todo mundo. Discriminação indireta, conceito, fundamentos e proposta de enfrentamento à luz da Constituição de 88. Quando eu tomei contato com o seu livro, eu fiquei muito interessado em te ouvir, né? Então, na verdade, a minha vontade de ouvir você falar sobre esse tema, ela antecede a existência dessa matéria que possibilitou eu te convidar para vir aqui. Porque quando a gente começa a discutir boa parte dessas questões de discriminação, principalmente na legislação tributária, né, é muito raro que a gente tenha uma discriminação tributária evidente, né? Na maioria das vezes, a discriminação tributária ela é concreta, né? Até a gente falava sobre o caso da pensão alimentícia, né? Quando você analisa a regra sobre a desoneração da pensão alimentícia como era antes, a regra em si
ela, em princípio, ela não é antisonômica, né? Você tem um tratamento, a legislação acabou atribuindo um tratamento mais favorável ao pagador de pensão do que ao recebedor de pensão, né? Mas você não olha, na regra formalmente estabelecida, uma discriminação de gênero, né? Ou seja, houve uma discriminação ou um tratamento diferenciado para pessoas nessas posições, pagador de pensão, recebedor de pensão. Quando você vai para a realidade concreta e analisa os números, ou seja, você para de olhar a posição de pagador de pensão e recebedor de pensão como se fossem bonequinhos neutros, e você vai ver quem ocupa essas posições na sociedade, você vê, mas espera lá, o pagador de pensão quase sempre é um homem, estatisticamente, né? O recebedor da pensão, a pessoa recebedora da pensão, normalmente é uma mulher. Então, quando você sai da forma do texto formal e vai para a realidade, você descobre uma discriminação que não está explícita no texto, mas que decorre da gente dar esse passo para entender quem são as pessoas que ocupam aquelas posições na sociedade, né? E aí, realmente, desde que a gente já teve algumas pesquisas sobre isso aqui, e depois que eu conheci teu livro, eu fiquei espantado um pouco da gente ter esse buraco na bibliografia até nossa, na pesquisa tributária, né? Porque o seu livro ele deveria estar em todos esses trabalhos, porque uma coisa que sempre me incomodou, como, né, da perspectiva teórica, era isso. Eu dizia, olha, a gente precisa de uma teoria, né, para sair dessa análise formal do texto normativo e chegar na realidade, né? E essa teoria, penso eu, é o que você fez na sua. Eu acho que isso foi uma dissertação de mestrado, né, Wallace? Na sua dissertação de mestrado, que é esse livro que está conosco, né? Então, Wallace, é daí que vem o interesse em te ouvir, inclusive te ouvir antes da gente ter as aulas. A gente vai ter aulas sobre tributação e discriminações de gênero, tributação e discriminação de raça. Você, inclusive, é mais do que convidado, se tiver disponibilidade para estar conosco aqui, depois eu te passo os dias. E aí, eu acho que é fundamental a gente ter esse papo contigo antes da gente olhar a questão específica no direito tributário. E acho que você vai dar para a gente uma base teórica importante, né, para a gente analisar essas questões especificamente no campo tributário. Então, era isso que eu queria te falar. Queria te agradecer demais por topar passar aqui esse tempo conosco, né? É uma alegria. E, sem enrolar mais, te passo a palavra. Muito obrigado, Wallace. Sérgio, eu que agradeço. Na verdade, a segunda edição só saiu porque você foi me mandar mensagem o tempo todo, porque a verdade é que senão, aquela coisa, né? Fazer edição nova de livro, se fazer a dissertação e a tese, que é o que muitos de vocês estão fazendo, já é difícil. Imagina pegar 7 anos depois para atualizar. Você não quer mais encostar naquele trabalho nunca mais, né? Então eu demorei muito para fazer a segunda edição. E eu te agradeço por ter me cobrado, porque foi isso que fez sair. Obrigado pelo convite, obrigado pelos elogios. Eu tenho um projeto, né, acadêmico que eu acabei não avançando e que a ideia é avançar nesses próximos anos, que é o de fazer essa ponte, né, de alguns conceitos do que a gente chama hoje de direito antidiscriminatório com todas as pontes ou os ramos, né, do direito. Porque a verdade é que, diferente do o direito tributário talvez seja até um exemplo ruim, porque o direito tributário ainda envolve conceitos de muitas outras áreas, mas diferente do direito penal, do direito civil, que são relativamente fechados em si mesmo, não existe um direito antidiscriminatório. Tem gente que tenta propor isso, né? Tem que ter uma cadeira de direito antidiscriminatório, mas o risco é você ter uma série de conceitos que vão dialogar dentro de si, mas que não vão ser aplicados para as áreas do direito que são onde se produzem, né? Que é onde acontecem as discriminações. E, na verdade, a ideia de discriminação indireta, né? Você comentou sobre esse buraco, né, no estudo do direito tributário sobre essa discussão, era um buraco também no direito constitucional, né? Porque a discriminação indireta ela surge para lidar com casos trabalhistas nos Estados Unidos, depois Europa, depois Brasil.
Então, na verdade, tem buraco em tudo quanto é canto, né? A verdade é que a gente ainda não lida com clareza, a gente não entende com clareza de que maneira diferentes formas de discriminações constitucionalmente relevantes se produzem, né, acontecem diariamente na aplicação concreta do direito. Então, esse é um trabalho que envolve uma leitura interdisciplinar, transdisciplinar, e eu sempre digo, sempre que eu vou comentar esse assunto, Sérgio, em qualquer discussão que não é a minha, né, do direito constitucional, digamos, estrito sensu, eu sempre digo que, na verdade, eu só passo o bastão para os outros. Né? Ah, direito penal, eu passo o bastão. Não sei nada de direito penal, o que eu sei, eu aprendo ali superficialmente para exemplificar os casos, mas quem vai conseguir trabalhar concretamente com esse problema é cada pessoa dentro das suas especialidades, identificando nos conceitos, nas regras jurídicas, nos princípios, enfim, como que essas desigualdades se produzem. Mas feita essa longa introdução, o que eu queria trazer, na verdade, né, nessa discussão sobre discriminação indireta, é um grande apanhado, todo mundo, enfim, leu o livro, trechos, né, os capítulos, enfim, mas tentar fazer uma leitura geral do problema da discriminação, do problema jurídico da discriminação, né? Porque a ideia de discriminação, tirando algumas hipóteses, ela é muito pouco trabalhada no direito como um todo, e lidar com as consequências dela não é uma matéria, não é uma situação fácil, né? Não é uma tarefa fácil lidar com as consequências de discriminações que decorrem não do desenho normativo abstrato, mas da sua aplicação prática numa sociedade substancialmente desigual. Porque a resposta mais evidente de quando a gente lida com uma norma jurídica abstratamente adequada, que concretamente gera desigualdade, a resposta mais evidente é dizer que, olha, o mundo é complexo e nós nunca vamos ter regras jurídicas, o direito nunca vai produzir situações absolutamente justas. Né? As regras são, por definição, em algum grau, um segundo melhor. Né? Elas são, por definição, subótimas, no sentido de que eu vou ter sempre regras jurídicas que vão se aplicar a casos que talvez não devessem, porque geram desigualdade, regras que vão se aplicar a casos ou que vão deixar de se aplicar a casos que deveriam sofrer a incidência delas, porque o legislador eventualmente não antecipou uma situação, mas isso é da vida. Né? O direito ele pressupõe em algum grau, o Estado de Direito pressupõe em algum grau, não só a previsibilidade que essas regras vão gerar, mas o fato de que se nós simplesmente definirmos que o direito é o que é justo e bom, nós não sabemos mais o que é direito. Né? Isso é lá a ideia do Schauer, né, que acabou de falecer, inclusive. Ele vai dizer, olha, a gente pode ter uma regra de trânsito que diz é proibido trafegar acima de 50 quilômetros, e a gente pode ter uma regra de trânsito que diz você deve trafegar aqui de acordo com o que o seu bom senso vai te permitir. Né? O bom senso talvez fosse a melhor regra, porque aí eu chego sempre no que é justo para cada caso. Mas aí eu vou ter acidente, né? Eu vou depender de 1 milhão de fatores e eu não vou ter efetivo regramento jurídico. Eventualmente, 50 quilômetros se a via estiver vazia, não faz sentido nenhum. Mas a gente trabalha com essa lógica de regras para gerar algum tipo de previsibilidade, mesmo que na aplicação concreta isso possa gerar algum tipo de injustiça. Então, essa é uma premissa da teoria do direito, de que nós trabalhamos com regras subótimas que vão gerar algumas injustiças. E isso vai contrastar com a ideia de que, eventualmente, essas injustiças concretas elas são intoleráveis para um direito que se pretende antidiscriminatório. E como que eu vou lidar com a situação em que, de um lado, eu preciso aceitar que o mundo é complexo demais para a lei antever todas as possibilidades de aplicação e que, eventualmente, o direito vai ser pontualmente injusto, e, de outro lado, dizer que, às vezes, essas injustiças pontuais não são juridicamente irrelevantes. Essa é a contradição, né, de toda a discussão, que até o Sérgio muito bem mencionou, em relação a eu, eventualmente, gerar algum tipo de benefício do ponto de vista tributário para alguma entidade, que vai gerar outras consequências sistêmicas que, eventualmente, não são desejadas pelo legislador que quer usar o direito tributário como política pública. Então, esse é o ponto de partida. E quando a gente vai estudar como a discriminação se incorpora à discussão do direito,
A primeira forma pela qual essa ideia de uma discriminação indevida se incorpora no direito é por um estudo mais clássico, mais formalista da ideia de discriminação, que eu exemplifico muito com aquele livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, que é um livro pequenininho, tem, sei lá, 50, 60 páginas, em que basicamente o Celso Antônio fala, olha, tem aqui a discriminação proibida, que é prevista no artigo 3º, inciso 4º da Constituição, esses fatores aqui não permitem discriminação, e tirando isso, eu vou ficar olhando para os elementos de descrime relevantes. Né? Eu vou fazer um estudo aqui, o tempo pode ser um elemento, a altura pode ser um elemento, ele vai pegando vários elementos que não são aqueles proibidos, porque ele já parte do pressuposto que os proibidos são proibidos, para analisar quando que a isonomia é violada ou não em cada caso concreto. Se nós fôssemos pensar um segundo momento desse estudo, um momento em que o estudo da discriminação ele se substancializa, é, de fato, a partir da incorporação da ideia de que a discriminação proibida pelo artigo 3º, inciso 4º, não é só a discriminação expressa, com base naqueles fundamentos, né? A discriminação direta, é também essa hipótese da discriminação que acontece na aplicação concreta da lei, seja porque a aplicação concreta da lei gera desigualdades sistêmicas em relação a grupos, né? Seja porque, eventualmente, a lei abstrata vai sempre se aplicar em relação a determinados indivíduos pertencentes a grupos de uma forma prejudicial. E aí, a ideia, que é essa ideia de discriminação por impacto desproporcional, ela vai dialogar com outros conceitos. Aliás, tem um conceito com o qual ela dialoga muito, que é a ideia de estado de coisas inconstitucional. Né? De certa forma, a discriminação indireta e estado de coisas inconstitucional são esses conceitos relativamente recentes do direito público que tentam dar conta das injustiças, dessas injustiças sistêmicas, né? Porque a discriminação indireta, ela não decorre do fato de a lei ser necessariamente mal pensada, né? Quer dizer, se eu prevejo, eu gosto muito de usar um exemplo que, em geral, ele é comum a todas as pessoas, né? Aquela hipótese, e aí o direito do trabalho tem muitos exemplos assim, né? Aquela hipótese em que um escritório vai contratar, eu gosto muito desse exemplo, o escritório vai contratar estagiário, não é nem advogado, o escritório vai contratar estagiário, e aí coloca lá os requisitos, né? Formação, uma dessas 5, 6, 7 faculdades, tarará, inglês fluente, e parará, e parará. Eu adoro esse exemplo, porque, em geral, como que a gente desenha esses critérios de contratação? Em geral, a gente desenha copiando o anúncio anterior. Né? A gente pega ali e fala assim, eu quero contratar um estagiário. A gente pergunta, fulano, você tem aquele anúncio de contratação de estagiário? Tenho. Aí você vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, ninguém parou para desenhar aquela regra de contratação. Portanto, não tem intencionalidade nenhuma. A intencionalidade é contratar um estagiário jurídico. Não importa muito se o seu escritório é um escritório de direito penal, em que o inglês nem aparece no dia a dia. Né? Não importa muito se o seu escritório é um escritório que trata de direito tributário, simplesmente no âmbito nacional, em que o inglês, eventualmente, vai ser totalmente irrelevante. Você copiou o critério de contratação e aplicou. E esses critérios de contratação, o inglês fluente, ele tradicionalmente é um critério que, aplicado ou não, só por ser previsto, ele já implica que muitos estagiários negros não vão se inscrever. Porque, eventualmente, algumas pessoas sabem que não vai ter prova de inglês. Mas esses estagiários, muitas vezes, né, esses alunos, muitas vezes, levam a sério aquilo e falam, inglês fluente eu não tenho, então não vou nem me inscrever nesse negócio. Quer dizer, eu tenho uma regra que talvez até tenha algum sentido lógico, né? O inglês é bom ter inglês no mundo corporativo e tal. Mas quando eu aplico no caso concreto, eu excluo, né, substancialmente uma série de pessoas, e não por uma razão intencional. Pode até ser que alguém quando desenhou esse negócio, né, na origem, tivesse a intenção de excluir, mas não intencionalmente, né, mas de uma forma não intencional. E a gente tem que lidar com essa situação concreta em que o elemento raça ele não é relevante para a regra. A regra não fala nada sobre raça, mas a aplicação concreta é relevante. No caso que eu exemplifiquei, a solução é simples, porque eu já dei o caso contando que o escritório não usa inglês. Mas o que acontece, por exemplo, se o escritório usar inglês? Né? É um escritório que trabalha também com casos, com clientes estrangeiros. Aí é que a discussão se complexifica. E talvez seja aí o ponto central da dificuldade de lidar com essas situações de discriminações complexas, estruturais, que envolvem não só a regra,
mas toda uma realidade que um agente público ou privado não vai conseguir alterar. Quer dizer, se eu proponho que a aplicação de regras jurídicas não pode gerar certas injustiças em relação à raça, em relação a gênero, em relação à sexualidade, ou quaisquer que sejam esses elementos de descrime, como que eu vou lidar com interesses legítimos que, eventualmente, atores públicos ou privados tenham? Então, estou falando aqui não do caso do agente que quer discriminar, mas do agente que quer contratar uma pessoa que fala inglês, porque, afinal de contas, essa pessoa pode entrar em contato com o cliente. Né? Ou de um agente que precisa fazer uma tributação com base na capacidade contributiva, né? Ainda que, eventualmente, isso possa gerar algum tipo de distorção concreta, em alguns casos, né, em matéria, em razão de gênero, quer que seja. Como que eu lido, então, com a situação em que existe uma injustiça concreta, mas, contraposta a ela, não existe um irrelevante jurídico ou um ilícito. Existe um interesse juridicamente relevante. De certa forma, isso vai dialogar, né? Então, esse conceito vai dialogar com uma tentativa de enfrentamento de injustiças gerais. Por isso, essa proximidade com o estado de coisa inconstitucional, porque vocês conhecem essa discussão, tem ação no Supremo dizendo que o sistema tributário, já foi até não conhecida, né? Mas que o sistema tributário brasileiro ele é um grande estado de coisas inconstitucional. Né? Quer dizer, esses conceitos jurídicos, que, obviamente, quando eles são usados para abarcar tudo, eles geram até uma impraticabilidade do direito, mas que eles tentam dar conta desses fatores que ultrapassam a norma jurídica e tentam encontrar na realidade, numa realidade complexa, as razões das desigualdades e enfrentar essas razões da desigualdade. Então, esse é o desafio. Né? O desafio não é lidar com a discriminação indireta gerada em razão de alguém que era cruel e criou uma regra para fugir da discriminação direta. O desafio não é lidar com alguma coisa que eu só supero dizendo assim, tá tudo bem, vou ignorar essa regra, é lidar com os interesses contrapostos. Foi nesse ponto que eu tentei propor nesse livro, talvez, acho que essa ideia está razoavelmente clara, duas coisas sequenciais, né? A primeira é a ideia de que não adianta, no campo do direito, nós simplesmente reproduzirmos os argumentos das ciências sociais ou da filosofia. No sentido de que, e esse é um problema da pesquisa jurídica atual em direito antidiscriminatório, muito se produziu nos últimos anos sobre desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de sexualidade, trabalhos muito ricos em teoria, mas nem sempre tão ricos em aplicabilidade normativa. Então, você faz um diagnóstico da desigualdade, mas quando você transpõe isso para o campo do direito, você entra num estado de paralisia, porque você diz o direito gera desigualdades, então ou o direito é todo inconstitucional, ou nós temos um problema que não é do direito. Então temos que, pessoas negras não entram no vestibular, então temos que resolver a educação pública, temos que resolver a desigualdade de renda, temos que... E aí você não resolve o problema jurídico concreto, né? Porque você diz que o problema está fora do direito, está no campo simplesmente, pura e simplesmente de políticas públicas discricionárias. A minha ideia com esse texto era criar algum tipo de teoria geral sobre como lidar com discriminações que se produzem no campo do impacto. Porque a discriminação que se produz no campo da regra, ela tem uma solução muito simples. Você declara que a regra é inconstitucional. Mulheres não podem entrar nesse escritório, inconstitucional. Não tem outra coisa para discutir. Né? Salvo naquela situação do que se chamava de discriminação positiva. Que aí pode ser que você fale assim, não, vou contratar pelo menos 50% de mulheres. Aí você pode discriminar com base nesse critério, que é suspeito, mas que você, na verdade, está invertendo a regra, né? Você está invertendo o que normalmente se diria. Eu disse que isso se chamava de discriminação positiva porque hoje nós temos uma série de atos normativos que dizem que as medidas visando a superação de desigualdade não são discriminatórias. Então, isso tem que ter um outro nome, que a gente chama de medidas especiais, políticas especiais ou políticas afirmativas. Mas o fato é que, tirando as hipóteses de discriminação direta, a gente fica se perguntando o que faremos no caso de uma regra geral e abstrata, que ao produzir os seus efeitos, sem o propósito de discriminar, ela produz os seus efeitos, gerando desigualdades ou aprofundando desigualdades. E aí a proposta número 1 desse livro, que era a minha dissertação, era gerar uma metodologia
de avaliação dos casos de discriminação indireta, né? Que é aquela situação que está lá já para o final do livro, de identificação do caso prima facie de discriminação indireta. Então, eu identifico que não há um critério suspeito, mas que há um potencial impacto discriminatório, seja com base em estatística, seja com base numa relação lógica entre a regra e o impacto sobre um grupo. Buscando, em segundo lugar, se existe uma justificativa contraposta, porque se não existe também a situação pode ser fácil, né? Não tem uma legitimidade contraposta, aí eu só declaro inconstitucional, mas se tem uma legitimidade, aí eu preciso buscar uma outra coisa. Em terceiro lugar, eu colocava, e esse é um cenário para o qual eu tendo a crer que o direito tributário, ou uma solução que eu tendo a crer que não se aplicaria ao direito tributário, que é a solução da adaptação razoável, né? Eu acomodo uma pessoa à regra, e eu digo que não faria sentido pensar isso para o direito tributário, porque dificilmente eu teria uma situação em que uma única pessoa teria o direito à adaptação, provavelmente a situação seria uma situação de grupo, mas eu estou sempre jogando para vocês, para, né, vai que alguém percebe uma situação que eu não consigo visualizar. E no livro, né, quem não leu o capítulo inicial da segunda edição, leu só o livro, no livro eu falava o seguinte, olha, se der errado, né, identificou um caso de discriminação indireta. Então, uma norma aparentemente neutra, que quando é aplicada, produz desigualdades em relação a diferentes grupos. Encontrou uma justificativa contraposta, que é, não, eu estou criando essa regra porque eu preciso atingir esse objetivo. E não consigo gerar uma exceção, aí eu dizia no livro, a solução não é judicial, a solução não está no campo dos direitos subjetivos, a solução não é adjudicável, a solução está exclusivamente no campo das políticas públicas. Então, a gente poderia trabalhar, por exemplo, com aquela situação do limite previdenciário, do teto previdenciário, né, da reforma da Previdência da Emenda Constitucional 14 de 98, né, em que eu tinha uma regra geral e abstrata, fica limitada a contribuição do INSS para nos casos de benefícios previdenciários. Eu tinha uma aplicação que geraria discriminação em relação ao mercado de trabalho, discriminação de gênero, porque isso poderia gerar uma menor empregabilidade de mulheres por conta da licença gestante. Eu tinha um interesse contraposto legítimo, que era limitar os gastos previdenciários gerais. Então, não é que o governo simplesmente queria diminuir a participação de mulheres no mercado de trabalho, isso foi uma consequência da norma, mas era possível gerar uma exceção a essa regra para não atingir a licença gestante. Muito bem. Mas o que acontece quando eu não consigo? Né? Em 2017, eu disse, olha, se você não consegue gerar uma exceção, o problema é de política pública ou o problema é legislativo. É necessário buscar algum tipo de exceção. Hoje em dia, quase 10 anos depois, no livro, no primeiro capítulo do livro, não sei se vocês perceberam esse contraste, a solução talvez não fosse a mesma, que eu até coloquei lá no final uma citação do Isaiah Berlin, que é não há mundo social sem perda. Eu dizia, olha, às vezes a gente vai perder. E é verdade, às vezes alguém pode ter que sofrer as consequências negativas da norma. Mas hoje, num cenário que a gente reconhece também a adjudicabilidade crescente, seja das omissões inconstitucionais, seja das políticas públicas, existe um espaço também para uma exigência judicial até de desenhos que sejam adequados a mitigar esses impactos desiguais. Né? Isso como um desenho muito geral. Então, nós começamos o estudo da discriminação olhando só para uma forma de discriminação direta, em que eu digo homens, mulheres, negros, brancos, na regra. Nós avançamos para reconhecer que normas jurídicas abstratas elas podem gerar um impacto desproporcional, seja porque elas querem, seja porque o mundo é complexo o suficiente para nós não conhecermos, o legislador não antecipar as consequências discriminatórias da norma. E nós passamos a reconhecer que essas discriminações por impacto desproporcional, elas são juridicamente relevantes e elas demandam respostas individuais ou coletivas do Estado. Né? Então, esse é mais ou menos o desenho muito geral, muito generalizado, do estado da arte. No campo normativo, né, quer dizer, de onde é que a gente começa, ou quando que a gente começa a reconhecer uma maior normatividade dessa discussão? Do ponto de vista normativo, nós temos hoje um sistema diferente de 10 anos atrás, um sistema que dá mais vazão ao reconhecimento da discriminação indireta
como um fenômeno que gera o dever do Estado e de particulares de seu enfrentamento. Isso fica muito claro no campo constitucional pela ratificação da Convenção Interamericana contra o Racismo, que é a nossa segunda ou terceira, depende de como que a gente conta, Convenção sobre Direitos Humanos, ratificada na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. E a Convenção Interamericana contra o Racismo traz, no artigo 1.2, o conceito de discriminação racial indireta, como aquela discriminação que acontece em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro gera o impacto desproporcional. Então, nós não estamos mais no campo da construção concreta de princípios muito abstratos, que foi com que a gente trabalhava em 2015, quando eu comecei a escrever esse livro. Nós estamos no campo de conceitos constitucionalmente abarcados, né, abrigados pela Constituição de maneira expressa no campo racial. No campo de gênero, ainda que a CEDAW, né, a Convenção contra toda forma de discriminação de gênero, ela não tenha status constitucional no Brasil, a CEDAW também dá para a gente um parâmetro de combate à discriminação indireta em matéria de gênero. Então, nós estamos no campo aqui não puramente das desigualdades numa leitura econômica, numa leitura social, numa leitura filosófica, mas no campo de concretização jurídica de certos deveres do Estado e de particulares, né, que é um fator que às vezes foge à nossa leitura. E aí, concretizando isso no campo tributário, o Sérgio fez essa referência, né, 145, parágrafo 3º, não só vai falar na finalidade do meio ambiente, mas vai falar nessa finalidade, nesse conceito jurídico indeterminado, né, de justiça tributária, né, que é amplamente discutido no âmbito do direito tributário, mas que nós também podemos recortar numa perspectiva de justiça tributária em matéria de gênero, justiça tributária em matéria de raça, justiça tributária em matéria de grupos vulnerabilizados. E aí tem um ponto relevante aqui, se nós pensarmos, pelo menos em dois grupos. Né? Tem dois grupos para quem a justiça tributária ela é especialmente relevante, sem prejuízo de outros. Eu poderia até ampliar, na verdade. Eu poderia dizer gênero, raça, que foram os dois primeiros que eu pensei, mas agora até falando deficiência. Né? São três grupos que têm uma repercussão muito grande em relação à justiça tributária, tributação e eventuais discriminações indiretas. Por quê? Porque quando a gente fala em desigualdade e discriminação, nós estamos falando basicamente em duas coisas, né? Ou podemos falar em duas coisas. De discriminação ou desigualdade em matéria econômica ou material, e de discriminação ou desigualdade em matéria simbólica ou cultural, ou enfim, estrutural, ou qualquer nome que a gente queira dar para isso. E esses três grupos especialmente, eles sofrem com desigualdades, eles estão submetidos às desigualdades sociais que sobrepõem tanto o plano econômico quanto o plano simbólico. Né? Aquele exemplo da Nancy Fraser, nos Estados Unidos, né? Do banqueiro negro de Wall Street, que é multimilionário, mas que levanta a mão na rua e o táxi não para ele. Ou, no caso brasileiro, né, o fenômeno da nossa regressividade tributária geral, né, que faz com que uma parcela substancial da carga tributária recaia sobre mulheres negras, enfim, de maneira desigual. Tendo em vista que a tributação ela tem uma relação indissociável com o campo econômico, né, seja do indivíduo, seja na criação de incentivos, que foi o que o Sérgio mencionou também, na lógica de incentivar agentes econômicos a combater a discriminação, justiça tributária também envolve algum tipo de reconhecimento de que os desenhos institucionais da tributação, eles também podem gerar impactos desproporcionais sobre esses grupos, que vão se refletir tanto em matéria econômica, quanto eventualmente em matéria simbólica também. Porque nesse campo o econômico e o simbólico se retroalimentam. Né? Aquela ideia de que o trabalho doméstico não é remunerado porque ele é exercido por mulheres. E ele é exercido por mulheres porque ele não é remunerado. E a gente vai nesse ciclo vicioso para o qual, eventualmente, a tributação pode ter algum tipo de repercussão. E aí, tentando fazer a ponte, né, com o estudo clássico de desigualdade, com as discussões que a gente está tendo agora, vai surgir essa tensão que o Sérgio mencionou, porque o elemento
clássico, tradicional do direito tributário, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Mas o elemento tradicionalmente utilizado, o elemento de discriminação utilizado pelo direito tributário, ele, em tese, é um, ou deveria ser um, que é a capacidade contributiva. Mas, em tese, esse deveria ser o elemento de discriminação relevante. De modo que usar o direito tributário como instrumento de superação de discriminações pode significar duas coisas. Pode significar, de um lado, aprofundar o compromisso do direito tributário com o uso da capacidade contributiva como elemento de discriminação, e aí, eventualmente, a gente não tem nenhum contraste, né? Porque se eu reduzo a tributação de quem tem menos capacidade contributiva porque sofre discriminação, eu tenho uma confluência entre o objetivo antidiscriminatório e o objetivo do direito tributário, né? Ou o elemento de discrime utilizado pelo direito tributário. O problema é que quando eu começo a usar o direito tributário como forma de combater desigualdade, né, para essas finalidades de combate à desigualdade, eu vou gerar esses contrastes, né? O incentivo por meio da tributação, ele pode gerar, de fato, uma redução da contribuição de quem tem mais capacidade contributiva em favor dessas outras finalidades. E aí existe um contraste interessante, Sérgio, entre o caso entre a ADI 5422 e um caso que é um caso clássico de discriminação indireta, e que ele ficou famoso porque ele apareceu num filme sobre a Ruth Bader Ginsburg, não sei se alguém viu o filme dela, que é o caso Moritz, né? Que era um caso em que a legislação utilizava o critério de gênero como forma de gerar certos benefícios para um grupo social, né? Que era o de caretakers, de cuidadores. Então, dizia a legislação tributária americana, ela criava benefícios de natureza tributária, e agora me fogem qual era a natureza exata deles, para mulheres cuidadoras e para homens que cuidavam de suas mulheres. Cuidavam no sentido de ter alguma pessoa com deficiência ou com uma capacidade de trabalho reduzida, enfim. E aí se gerava algum tipo de benefício tributário. E a Ruth Bader Ginsburg sustentou esse caso perante a Suprema Corte em favor de um homem que tomava conta da sua mãe, que tinha Alzheimer ou algum tipo de doença desse tipo, que era um grupo não considerado no plano tributário. Ou seja, o homem ele tinha esse benefício se ele cuidasse da sua mulher incapacitada, mas não da mãe. Por quê? Porque a legislação entendia que quem exerce a função de cuidado, que não seja da esposa, né, é sempre a mulher. A mulher é que sempre vai fazer o cuidado dos mais velhos, dos mais novos, etc. E aí a Suprema Corte disse, olha, eu tenho aqui uma situação de discriminação direta em matéria de gênero. E eu preciso beneficiar, na verdade, os homens. Quer dizer, a lei considerou a menor quem deveria ser protegido, e aí, sob pena de se reconhecer, de se consolidar um papel social da mulher em relação a essas pessoas. Então, é uma discriminação indireta em matéria de gênero, ou direta, porque nesse caso se escolhia, que era mulher e homem só em algumas situações, contra homens. Mas não no sentido positivo, né, de afirmar, de proteger as mulheres, mas no sentido negativo, na verdade. No sentido de reforçar papéis sociais. E aí um fenômeno curioso da discriminação indireta, ou do reconhecimento da discriminação indireta, Sérgio, é que, a algum grau, reconhecer a discriminação indireta significa também afirmar certos papéis sociais. Esse é o paradoxo. Quando o Supremo diz que, olha, eu preciso criar algum tipo de isenção em relação à pensão alimentícia, porque predominantemente são as mulheres as recebedoras da pensão alimentícia, em algum grau, essa medida afirmativa, protetiva, ela também reforça o papel de gênero. Né? E aí a gente gera um paradoxo, que é o que a Nancy Fraser dizia isso lá naquele texto tradicional dela, né, da desigualdade ao reconhecimento, dilemas da justiça pós-socialista. Ela fala, olha, medidas afirmativas em geral reforçam os papéis sociais. Quer dizer, elas reforçam a existência de diferentes grupos e elas reforçam que esses diferentes grupos exerçam suas funções. Elas não são transformacionistas, ou transformacionais, ou transformativas. Não acabou a divisão de gênero. Pelo contrário, eu reafirmo a divisão de gênero.
Por que a gente quereria trabalhar, então, com esse cenário em que eu vou criando as exceções? E isso é um problema para o direito tributário, né? Toda hora eu crio uma nova exceção. Eu crio exceções, exceções, exceções. Porque, em tese, e aí é só em tese, porque as sociedades não chegaram nesse momento, né? Mas, em tese, a medida afirmativa, o reconhecimento da desigualdade, ainda que, em um primeiro momento, ele reafirme os papéis, o reconhecimento da desigualdade, em alguns casos, pode ser a condição para uma eventual transformação da estrutura social. Quer dizer, na medida em que eu reconheço que mulheres, pegando aqui a discussão de gênero, elas sofrem com o fenômeno da privação, privação econômica, porque elas têm desigualdade, sofrem com desigualdade salarial, elas exercem um trabalho não remunerado, elas exercem, enfim, né, o simbólico se mistura com o econômico. Na medida em que eu reconheço isso, eu também dou as condições econômicas para que, eventualmente, outras mudanças mais profundas aconteçam, a ponto de eu precisar tutelar um homem e não uma mulher, porque, na verdade, ele não foi reconhecido como alguém que exerce a função do cuidado. Então, eu não excluo com isso o paradoxo de, eventualmente, o uso do direito tributário, o uso finalístico do direito tributário, ele eventualmente gerar uma inversão da lógica tributária, de tributar mais quem pode contribuir mais. Mas eu espero, com isso, eventualmente poder criar alguma condição para que outros instrumentos ou políticas públicas, ou, enfim, eu não precise nem dos outros instrumentos ou políticas públicas, superando esse tipo de desigualdade. Então, daí a gente sai desse quadro, né, com algumas proposições muito básicas, né? A primeira proposição é de que a legislação pode, eventualmente, discriminar sem dizer que discrimina. A segunda proposição é que essa discriminação ela não tem uma solução simples. Ela envolve não só decisões judiciais que possam eventualmente enfrentá-la, mas para ela desaparecer, ela depende de transformações mais profundas do que o direito consegue atingir. A terceira proposição é que, apesar de eu precisar de proposições ou de alterações mais profundas, o direito não é indiferente a esses impactos desproporcionais que têm que ser atendidos. A quarta proposição, que vai dialogar com o que construiu o professor Ricardo Lobo Torres, é que a superação dessas discriminações ela envolve um dever de solidariedade, não só do poder público, como dos particulares também, para superá-la. A quinta proposição é que isso pode envolver a declaração de invalidade de certas regras, mas isso pode também exigir algum tipo de adequação mútua entre particulares e o poder público, né? E talvez uma sexta proposição que eu não trabalhei ainda, mas só para a gente colocar ela na mesa, é que existe um limite, né, para o que o direito consegue fazer, né? O direito não vai resolver as desigualdades, ele não vai resolver as discriminações, né? Mas ele pode ser um sistema que gera incentivos para que os outros sistemas, né, as outras áreas da existência humana, possam trabalhar de forma a chegar a algum tipo de igualdade. Eu não tratei, obviamente, vocês perceberam isso no livro, eu não tratei do direito tributário, não é nem a minha área de estudo aprofundado, mas eu acho que o reconhecimento do fenômeno, especialmente no campo dos grupos sociais que sofrem com desigualdade econômica, ele é um ponto de partida não só para novos desenhos de tributação, como também para a adequação dos desenhos que estão eventualmente postos. Mas, enfim, falei muito mais do que eu queria, Sérgio, porque eu queria, na verdade, é engraçado, você falou que esses encontros são encontros de input, né? Eu queria muito mais ouvir, na verdade, para refletir sobre como que a teoria pode se aplicar do que falar. Mas falei, tá falado, estão faladas as minhas reflexões iniciais. Muito obrigado, meu amigo. Não, está ótimo. Eu tenho algumas poucas provocações para você antes da gente passar para a etapa do debate. Eu queria começar pelo fim, né? Eu luto muito, né, quando a gente usa a palavra resolver, né? Eu acho que é uma herança nossa talvez de um direito do século passado, essa ideia de que uma norma pode resolver um problema social, né? Eu acho que é muito mais isso, de que o direito ele entra num sistema complexo, né, de administração
questões que surgem na sociedade do que propriamente, né, na solução de questões, né? Então, problemas complexos eles não admitem solução, né? Então, a ideia, quando a gente reconhece que o direito ele entra numa engrenagem, mas que ele não pode assumir sozinho, né, a ideia de que ele vai resolver a questão ambiental, resolver a questão da discriminação, resolver a questão do terrorismo, resolver a questão de como nós vamos conviver nesse meio digital e de redes. O direito ele não tem essa capacidade, né? Então ele é uma parte importante, né, da engrenagem, mas eu acho que a gente reconhecer de cara que a gente não está no campo da solução de problemas, né, deixa a gente mais livre, porque senão a gente vai esbarrando, não, mas isso não vai resolver o problema da discriminação, então eu não vou fazer nada. Não, né? A premissa não é que vai resolver, né? É que você vai ser mais um elemento que vai contribuir para a gente tentar administrar, diminuir um problema que a gente identifica na sociedade. Outra questão que é interessante do que você falou, né? E a gente tem que policiar esse ponto, né? Que, sem dúvida, a capacidade contributiva ela é talvez o principal critério de discriminação no direito tributário. Não é o único, a própria Constituição dá para nós diversos outros critérios de discriminação. Dependendo do tributo, sequer vai ser o melhor critério de discriminação, né? Talvez a capacidade contributiva não seja o melhor critério de discriminação para uma taxa, né? Ou mesmo para um tributo indireto, né? Você tem que utilizar outros critérios de discriminação, mas, sem dúvida alguma, a capacidade contributiva ela é o nosso principal critério de discriminação. E a gente, como eu mesmo falei isso no início, né? A gente sempre fica um pouco, né, cuidadoso, né, quando vai criar discriminações. É o que o Ricardo chamava de privilégio, né? A partir do momento em que você dá um benefício para alguém que, pelo princípio da capacidade contributiva, não necessitaria dele. Por outro lado, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o nosso sistema ele é um sistema de privilégios, né? Então, ou seja, a gente se habituou a conviver com um sistema que dá privilégios para quem tem capacidade econômica, né? E quando a gente entra com o debate da superação de desigualdade no campo de raça, no campo de gênero, parece que, olha, não, parece que a gente está fazendo algo muito diferente, né? Assim, como assim, né? Vamos dar privilégios, né, para quem tem capacidade. Mas, cara, mas o sistema ele foi construído dessa maneira. Então, quando por exemplo, para o agronegócio, você não se preocupa tanto de criar privilégios, né? Quando para a indústria automobilística, você não se importa tanto de criar privilégios. Mas se a razão de você, eventualmente, quando você tem que derrotar a capacidade contributiva com um fim que é um fim de justiça, é mais contraintuitivo para nós, né? E aí o conservadorismo tributário entra em cena com bandeiras que ele não costuma levantar quando a discussão é outra, né? Quando a discussão é de você criar discriminação, cortando a capacidade contributiva e gerando um benefício para o 0,1% mais rico da população, é muito raro você ouvir um discurso, mas como? Né? E entra em cena outra coisa, né? Você tem um argumento, não, mas se você tributa o rico, ele deixa o pobre aqui e vai embora com o dinheiro dele. Né? Então, vamos dar benefício para quem tem dinheiro, porque senão fica só nós pobres aqui e tal, que é um argumento simbólico muito utilizado, né, cara? Ó, se você me tributar, seus pobres, eu deixo vocês aí e vou-me embora, vou para Mônaco. Né? Então, assim, você tem razão, e é muito comum a gente se pegar nessa armadilha, né? Porque, de fato, né, se a gente olhar isoladamente esse campo que a gente está debatendo aqui, né, muitas vezes, para atingir esses objetivos finalísticos, eu vou ter que discriminar, né? Eventualmente até dar um tratamento mais vantajoso para quem não merecia. Né? Mas, e assim, é muito interessante, você trouxe lá o caso da RBG. Esse filme, para quem não viu, chama Suprema. É muito legal o filme, conta todo
toda a evolução, né, do caso. Ela era uma advogada jovenzinha, não tinha nada a ver com direito tributário, de repente cai num caso tributário, né? Ela era casada com um tributarista, sócio de um grande escritório na área tributária, veio a ser sócio de um grande escritório americano na área tributária, mas ela em si não era tributarista, né? Era professora e, de repente, se vê envolvida nesse caso tributário que ninguém acreditava, né? E ela comprou, mesmo sendo essa situação atípica, né? De que o discriminado era um homem, né? Que não podia tomar a dedução da despesa que tinha de gasto lá, né? De cuidado com a mãe. Mas aqui é interessante, e aí eu queria te ouvir, Wallace, porque eu falo, eu sempre trato esses assuntos de um lugar de fala muito complexo, né? Porque eu checo, eu dou tique em quase todas as caixinhas do privilégio brasileiro, né? Eu sou homem, branco, heterossexual, faço parte do 1% mais rico da sociedade, então, ou seja, né, eu realmente é difícil, né, a gente realmente acaba fazendo um esforço de se colocar e de enxergar, né, as situações. Quando teve a decisão da pensão alimentícia, por mais que a questão da discriminação ela não tenha sido o critério jurídico principal da decisão do Supremo, né, houve um movimento muito interessante, né, de observar de que nunca uma decisão que disse que um tributo não devia incidir foi tão criticada pela doutrina. Né? É um negócio exótico, né? Porque se a gente for olhar qualquer coisa que o Supremo diz que não incide, né, a teoria tributária tradicional ela tende a aplaudir. Se disse que não tem tributo, eu gosto. Esse foi um caso muito estranho, em que o Supremo disse que não tinha tributo e, de repente, a doutrina tributária estava criticando a decisão do Supremo. Tudo bem que ela era exótica em termos de fundamentação, né? Mas coisas mais exóticas já passaram pela mão do Supremo e as pessoas aplaudiram. Né? É possível que na própria crítica que foi feita à decisão do Supremo tivesse um elemento de discriminação. Do tipo assim, como assim esse critério agora vai ser usado para... Porque por mais que fosse um critério subalterno, me parece, na fundamentação da decisão, ele ganhou mais destaque, né? Então, para o debate público sobre a decisão, né, da inconstitucionalidade da tributação da pensão alimentícia, era como se o Supremo tivesse decidido por conta da discriminação de gênero, por mais que, né, o argumento do ministro Dias Toffoli tenha ido numa outra linha, né, de dupla tributação e tal, mas e foi uma situação muito estranha essa, de que você percebeu. E aí eu tenho duas teorias para isso, né? Uma explicação que é essa de discriminação mesmo, do tipo, olha, não estou gostando do Supremo decidindo com base em discriminação indireta de gênero, como assim? Isso é critério desde quando? E uma outra, talvez, que justifique também é que, normalmente, isso é uma crítica que eu faço à doutrina tributária, né? A doutrina tributária ela é muito comprada no metal, né? Porque, normalmente, ela tem interesse econômico nas decisões. Né? Então, ela tem uma imparcialidade muito questionável nesses debates. E esse caso específico não era um caso que os grandes advogados tivessem investidos financeiramente. Então, em parte, você também percebia uma doutrina que estava livre para comentar uma decisão de uma maneira muito atípica, porque normalmente a doutrina não está livre para comentar decisões, porque ela tem interesses financeiros naquelas decisões que estão sendo proferidas. Então, eu acho que tinha as duas coisas aqui. De um lado, aquela reação do, pô, peraí, é um argumento de gênero num caso tributário, não gostei, né? E uma outra reação, e um outro contexto que é, putz, finalmente eu estou livre para falar o que eu penso, independentemente do resultado, porque eu não estou investido financeiramente nesse caso específico. Mas um aspecto que eu queria te ouvir, cara, era, por exemplo, ano passado eu participei de um debate com o professor Arthur Ferreira Neto, da Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Não sei se Daniele estava presente nesse dia, acho que sim. E em algum momento, foram mais de 3 horas de debate, né? E em algum momento a gente passou por esse tema. Né?
E uma crítica que vem sendo feita a essa decisão, e aí é interessante, né, que o Arthur, ele hoje, talvez ele seja ele se identificaria como um tributarista intelectualmente não binário, porque ele não compra a escola do solidarismo, né, a escola da UERJ, mas, ao mesmo tempo, ele se diz crítico da teoria tradicional. Né? No último debate que eu fiz com ele, eu disse que ele era uma viúva da terceira via, né? Que ele é nem, mas enquanto não surge a terceira via, ele segue com o conservador. Então ele diz, olha, eu não sou conservador, eu acho que essa teoria conservadora é errada, a teoria tradicional tributária está equivocada, porém, o que vocês estão fazendo, vocês progressistas tributários, está destruindo o sistema. Eu não sei, eu não consigo apresentar uma terceira via teórica e, como vocês estão destruindo tudo, eu fico com os conservadores, porque eles estão errados, mas eles são menos perigosos. Né? Então, é o cara que vota Bolsonaro porque acha que Lula não, mas que queria mesmo o Moro candidato. Acho que é uma situação assim. Né? Agora, então, quando a gente estava nesse debate com ele, a crítica que ele trouxe, e aí veja como uma coisa é estranha, né? A crítica que ele trouxe era que essa decisão do gênero, ela da pensão alimentícia, ela era desigual da perspectiva socioeconômica. Porque aí, quando você joga para dentro do viés do gênero a categoria econômica, a crítica que se faz é, mas vem cá, normalmente o recebedor de pensão é mulher. Mas de que mulher nós estamos falando? Né? É uma mulher pobre ou é uma mulher rica? Né? E aí é interessante porque aí você começa a ter uma interseccionalidade de discriminações. E aí o argumento era, tudo que essa decisão do Supremo fez foi conseguir que mulheres ricas não paguem imposto de renda sobre pensão. E esse é um argumento interessante porque ele pega tanto o Arthur, que, como eu disse, na minha visão, é um tributarista conservador, embora ele se defina como em busca de uma solução que não apareceu, mas ele, na minha visão, ele é um tributarista conservador. Mas se você pega o Marciano Seabra de Godoy, que é um professor da PUC de Minas, que seria um tributarista do campo progressista, ele vem e faz a mesma crítica. Porque como o recorte do Marciano ele é mais o recorte social, então a teoria do Marciano é uma teoria de justiça social, né, antes de qualquer outra coisa. Né? Então ele vai colocar esse recorte social na frente do recorte de gênero e vai dizer, olha, essa decisão para mim não faz justiça, porque gera, em princípio, um benefício para pessoas que teriam, ou seja, você está sacrificando a capacidade contributiva em prol de uma igualdade de gênero, mas que atinge pessoas de classes mais altas, ou pelo menos sem fazer esse recorte. Quando eu estava nesse debate lá em Porto Alegre, a minha visão foi, olha, Arthur, as coisas não são confundíveis. Né? Nessa decisão, o que você está comparando é a posição da mulher recebedora de pensão com a posição do homem pagador da pensão. Você não está fazendo uma análise socioeconômica de quem é esse homem e de quem é essa mulher. O que você está identificando é que o sistema ele faz com que o pagador de pensão tenha uma tributação neutra e que a carga tributária fique com a pessoa recebedora de pensão. Então, você tem uma discriminação nesse sistema. E não importa quais são as posições sociais do homem e da mulher. Né? Ou seja, o fato de, eventualmente, a mulher que está recebendo a pensão ser rica, ou a pensão ser uma pensão, ela já ter dinheiro, ou a pensão ser uma pensão de altíssima, a pensão de 100 mil, 200 mil, não faz com que, naquele sistema, você não esteja tendo uma desigualdade de gênero, porque o critério aqui é na questão de gênero, não é a questão socioeconômica. Né? Então, mas para te mostrar como nesse campo, eu não sei se você chegou a ter esse tipo de debate em relação a essa decisão específica, mas para te mostrar como
nesse caso específico, primeiro, né, a reação da sociedade é uma reação da sociedade que eu digo, da comunidade tributária é uma reação atípica de cara, mas que acaba que tanto no campo tributário conservador quanto no campo tributário progressista, você tem críticas que tentam tirar o debate da sua caixinha de discriminação de gênero para jogar ele num campo mais amplo, como dizer, não, mas se tem dinheiro, mas é isso, se a pessoa é rica, ela pode ser discriminada, né? Ou seja, é uma questão que mostra a complexidade, né? E a dificuldade da gente ter esse tipo de debate, né? Com o preconceito que eu falei nesse mesmo evento em Porto Alegre, depois eu vou achar ele aqui, está gravado, são 3 horas, assim, realmente requer muita vontade de ouvir, mas nesse evento em Porto Alegre, por exemplo, o Arthur criticava muito essa coisa, não, porque agora é tudo objetivo, é tudo fim, o direito tributário não tem que ter isso não, mas eu falo, mas sempre teve, né? Como a gente falou, se você quer incentivar o agronegócio porque o Brasil é agro, é finalístico, é fim, né? Não é que as discussões de gênero, de raça, de sexualidade inauguraram o aspecto finalístico do direito tributário. O direito tributário sempre teve um aspecto finalístico, né? Toda a teoria de extrafiscalidade está pautada num aspecto finalístico. Só que quando você muda o tipo de finalidade, é como se a programação, né, do sistema ela entrasse em curto. Né? Porque assim, não, para essa finalidade a gente não estava preparado, a gente estava preparado para outras finalidades econômicas. Né? Então, eu não sei se fez muito sentido o que eu falei, eu sei que foi uma fala meio genérica, mas eu queria que, de repente, você comentasse, e aí, na sequência, a gente abre para o pessoal comentar também, a gente parte para o bate-papo. Sérgio, eu acho que faz todo sentido o seu comentário. Eu acho que vou falar um pouquinho mais. Começando pelo final também, né? Eu acho que você capturou muito bem esse embate entre o que seriam as finalidades econômicas e as outras finalidades. E no campo do direito, como nos campos em geral, né, existe essa certa lógica de que as finalidades econômicas elas são neutras e as outras finalidades são ideológicas. Então, tem uma questão de eficiência e o direito é neutro, então a eficiência está dentro do campo do direito. E tem discussões que são ideológicas, né? Melhorar a situação de negros, de mulheres e tal, não sei o quê. Eu acho que isso já suscita um ponto inicial que é esse colocar em xeque o parâmetro de neutralidade do direito. Né? O direito não é neutro. A gente pode trabalhar com racionalidades que não dizem suas finalidades, mas elas têm finalidade. Eu gosto muito de falar que no Brasil, aí usando meus exemplos do direito constitucional, né? Por isso, quando eu vou travar aqui, mas eu continuo aqui. É aquela discussão, uma discussão que, inclusive, o Ricardo Lobo Torres travou também sobre a reserva do possível, né, como um limite de efetivação de direitos fundamentais no campo judicial. Eu sempre uso essa teoria como exemplo, porque a ideia de uma reserva do possível como limite de efetivação de direitos sociais, eu não estou dizendo que a efetivação de direitos sociais é sem complexidades, tá? Mas essa ideia é uma ideia extremamente forte no direito brasileiro, né? Ela eu diria, a ortodoxia constitucional, ela vai reconhecer a reserva do possível como um limite apropriada do cenário alemão, que tem um outro modelo de direitos sociais em comparação com o direito brasileiro. E eu nunca deixo de fazer uma sociologia jurídica de bar, que é olhar quem que construiu essa ideia. E, é claro, muitas pessoas construíram essa ideia, mas eu pego alguns textos de referência, textos muito bons, textos muito bem construídos, e eu vou olhar, eu leio, e eu falo, gente, mas isso daqui é uma petição da PGE. Eu leio assim e falo, pô, isso daqui é uma petição da PGE. Eu vou procurar as petições da PGE, e, de fato, são as petições da PGE que estão naquele artigo científico. Não que os autores não acreditem naquilo, mas você falou, né, sobre o direito comprado pelo metal, eu nem acho que é sempre
só comprado pelo metal, né? Construído pelo metal, não lembro qual foi a expressão que você usou, mas eu acho que a gente tem que reconhecer também que isso é um problema do direito. Um problema são as vantagens e desvantagens dessa sobreposição que nós temos entre a academia e as nossas atividades profissionais. Invariavelmente, as teses da petição, a gente se convence delas e elas viram um pouco ciência do direito e uma ciência neutra do direito, né, com a pretensão de universalidade, pretensão de neutralidade, e a gente deixa de perceber que também elas se constroem para determinados fins, que eventualmente não são os fins que são os fins compartilhados pela Constituição, enfim. Então, eu concordo com você que não tem como não discutir finalidade nesse aspecto. E eu concordo com você que esse debate ele envolve um problema mais básico de o nosso sistema ser formalmente desigual, né? Profundamente, nosso sistema é de desigualdade formal. Aquela ideia da igualdade, como tratar os iguais igualmente, os iguais igualmente, blá, 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 ela não funciona no direito brasileiro como um todo, no direito tributário certamente não, porque a regra geral tributária não é aplicada, né? Porque tem uma série de, usar a expressão aqui, privilégios, né? Que não são os privilégios que são criticados na decisão do Supremo, são esses privilégios, de fato, de setores economicamente pujantes da sociedade que conseguem obter isso. Então, de modo que, se fosse possível retornar o sistema para um sistema... Retornar não, porque ele nunca foi, né? Mas se fosse possível trabalhar um sistema de igualdade formal profunda, talvez as críticas a essas outras criações fossem possíveis. Né? Esses outros mecanismos, porque talvez o sistema funcionasse de uma forma diferenciada. Mas isso não é sequer possível, talvez. Né? E aí, respondendo o seu comentário, né, sobre a crítica a 5422, acho que eu tenho dois comentários aqui. Né? O primeiro é que as desigualdades, tem um autor americano chamado Derek Bell, que é um dos principais pensadores da teoria racial crítica, em que ele falava que o racismo ele tinha uma natureza, uma capacidade de se reinventar à luz das respostas jurídicas. Então, o que ele dizia basicamente era o seguinte, olha, o direito tem determinadas ferramentas X que servem para gerar, ou mais intencionalmente ou não, né, geram desigualdade de raça. Na medida em que as pessoas entendem que essas ferramentas X geram desigualdade, elas podem tentar mudar o direito, mudar o sistema. Mas quando você muda o sistema para enfrentar essas desigualdades, o sistema meio que continua se reinventando para manter. Então veio lá, em 1865, as emendas constitucionais 13 e 14 nos Estados Unidos libertaram pessoas negras, deram direito de voto. Aí, 10 anos depois, os estados criam exigências que não, tem que ser alfabetizado para votar. Aí exclui de novo pessoas negras. Aí, os estados vêm e criam mecanismos de bloquear discriminações. Aí vem a Suprema Corte e fala, não, pode sim, separados mais iguais. Aí, nos anos 60, vem a legislação de direitos civis. A Suprema Corte, nos anos 50, fala, olha, as escolas têm que ser integradas. E aí os estados criam, hoje em dia, as escolas em Nova York, né, um estado democrata, progressista e tal, as escolas em Nova York são mais segregadas racialmente do que elas eram antes de Brown versus Board of Education. Por quê? Porque se cria um sistema em que você estuda de acordo com o seu CEP, as pessoas continuam, as vizinhanças continuam profundamente segregadas, então eu continuo tendo escolas que têm principalmente alunos brancos, escolas com alunos negros e latinos, as com os alunos brancos são mais ricas, têm mais dinheiro, as com os alunos negros são mais pobres e tal, então eu mantenho o sistema meio que se reinventa. E aí, eu acho que isso ajuda a gente a entender, Sérgio, por que uma decisão, como uma decisão que incorpora gênero no debate tributário, ela sofre tanto impacto. Não só pelo que você falou, concordo com você, eu acho que esse insight é muito correto. Assim, é um debate com liberdade de discussão, em que tudo que eventualmente estava represado nas outras discussões vem para esse daqui. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, você está 100% certo nisso. Mas também tem algo de uma resistência ao se aprender a usar um instrumento jurídico para outras finalidades. Né, que é o que você falou. Quer dizer, as pessoas aprenderam, tá? Então, na verdade, eu tenho que olhar para a finalidade, eu tenho que olhar para o impacto, eu tenho que olhar para isso, então eu vou trabalhar aqui o desenho jurídico para isso. Ah, não, mas isso não. Isso vai perpassar tanto essa liberdade para falar, quanto também essa resistência às mudanças sociais a partir do direito. A gente tem que reconhecer que o direito que se pretende neutro, ele é um direito que se pretende mantenedor do status quo.
né? E mantenedor de status quo envolve também não enfrentar esse tipo de discussão. Tem também uma outra discussão, ou uma outra influência nisso, que é eu vou usar que é o atual combate ao identitarismo, né? Como um grande fator que o direito estaria dando vazão a campanhas identitárias no lugar da grande campanha que é a da igualdade social. E aí, eu acho que você já tocou nesse ponto, né? Em primeiro lugar, o direito sempre abarcou uma série de campanhas com uma série de finalidades, você já disse isso muito bem, então não tem por que eu repetir. Em segundo lugar, chame como a gente quiser, identitarismo, combate à desigualdade, enfim, existe uma coisa que esses discursos não conseguem que esses discursos não conseguem responder, que é o fato de que a finalidade de combate à discriminação ela é a mais literal finalidade, das mais literais de finalidades que a Constituição tem. Né? Seja no artigo 3º, inciso 4º, seja na Convenção Interamericana contra o Racismo, na Convenção sobre Igualdade de Gênero, existe uma escolha. A gente sabe que interpretação literal não existe, né? Mas existe uma escolha literal de limites gramaticais de interpretação, no sentido de que uma finalidade do direito brasileiro é o combate à discriminação de gênero, de raça e outros tipos. Então, criar uma normalização, né? Normalizar finalidades econômicas que não estão postas de maneira tão expressa na Constituição, por mais importantes que sejam, em detrimento de finalidades que são técnico-normativas de maneira expressa, é uma escolha ideológica também. É reveladora de uma certa escolha ideológica, que eu sempre lembro da professora Elida Graziani, que ela sempre fala no debate orçamentário, né, que envolve uma certa prioridade. Ela fala em prioridade alocativa, mas uma prioridade que a gente pode colocar em prioridade tributária. Está priorizando, de fato, determinadas ideias de desenvolvimento, eficiência, economia, em detrimento das escolhas que a Constituição ela efetivamente faz. Então, eu concordo com você que num sistema que já estabelece privilégios, ainda que se entenda que indiretamente esses privilégios gerem benefícios quaisquer que sejam. Num sistema que já é pautado numa desigualdade formal entre grupos sociais, a resistência à criação de privilégios, usando essa expressão, que o ordenamento jurídico não chamaria de privilégios, né? Chamaria de políticas especiais. Eu acho que é o termo que hoje eu tenho gostado de usar porque a gente consegue remeter diretamente à normativa constitucional. Mas a criação desse desenho, desses privilégios tributários ou de qualquer tipo, em favor de grupos vulnerabilizados, o fato disso gerar resistência revela a ideologia do direito, revela que essa ideologia se impõe contra o ordenamento jurídico, que escolhe essas finalidades de maneira expressa, né? E revela uma dificuldade, Sérgio, que esse ponto você não tocou, mas eu queria tocar, uma dificuldade institucional, né, de lidar com essas finalidades. Porque até agora a gente falou muito em algo que a gente nós poderíamos chamar de interpretativo, né? Um certo campo hermenêutico normativo, né? De como que nós interpretamos os princípios constitucionais, solidariedade, as normas jurídicas e tal. Mas tem um outro fenômeno que é como que as instituições postas são capazes de responder a esses deveres constitucionais de efetivar essas finalidades. E aí instituições postas desde a academia, passando pelas instituições que atuam no sistema de justiça, passando pelo Poder Judiciário, né? A ADI 5422 é um exemplo de um caso que deu certo. Mas existem muitos casos, que eu vou colocar entre aspas, que dão errado, né? No sentido de um Supremo ou um tribunal, um juiz monocraticamente, extrair normatividade desses deveres constitucionais de superar a discriminação. Então, para além da dificuldade ideológica, tem uma dificuldade institucional que é igualmente difícil de superar, porque também as instituições estão permeadas por essa ideologia jurídica, né, que vai dizer que não, a gente tem que ser geral e abstrato, ignorando que a gente não é sempre geral e abstrato, a gente tem que ser geral e abstrato, ignorando essas pretensões. E quase que eu esqueço de falar sobre isso, sobre a questão da interseccionalidade, eu acho que eu não conseguiria construir de maneira melhor, né? A desigualdade de gênero, ela é uma desigualdade econômica, mas não é só uma desigualdade econômica, né? Ela envolve também certas formas de ver o mundo que naturalizam
que homens e mulheres sejam colocados em situações desiguais juridicamente. Eu talvez o único passo que eu desse, que eu acho que está na sua fala, mas que eu acho que dava para eu contribuir contigo, mas concordando com você, é que não só o desenho tributário ele transferia o ônus para a mulher, como também pouco importa se a mulher é rica ou não, porque a mulher ser rica ou não se resolve no campo da tributação de renda, né? Seja do homem, enfim. Né? Mas isso se resolve num outro espaço de ordenação. Se o nosso sistema tributário permite que pessoas ricas paguem um tributo reduzido, né, se é grande, se é pequeno, isso eu resolvo no campo desse desenho. Mas o que eu não posso é, no desenho geral, ser regressivo, e no desenho específico de gênero, não, agora eu sou progressivo. Agora sim eu vou tributar. Ou no desenho geral, no desenho específico de raça, de deficiência, enfim, agora sim eu vou tributar. Então, é uma inversão de lógicas mesmo, né? É uma sobreposição que tem a ver, eu acho, com o que você falou, uma profunda dificuldade que se apresenta hoje em dia de nós incorporarmos não só o debate de gênero e o debate racial, mas as normas que tratam de discriminação de gênero e discriminação racial nas nossas discussões. O nosso direito, ele se pauta em critérios de eficiência, se pauta, mas ele se pauta também em critérios de raça, gênero, deficiência, orientação sexual. Nós temos que coordenar, nós temos um dever de concretizar essa Constituição, que é um dever de conformação, é um dever de concretização, é um dever de harmonizar essas finalidades. Pode não ser, talvez, a resposta que o Supremo deu, talvez tenha uma outra resposta que fosse um pouco melhor que a do Supremo, mas o que a gente não pode é ignorar que existe uma desigualdade ali que precisa ser, em algum grau, equacionada. O Barroso, salvo engano, é quem faz, dá aquele exemplo que ele mostra o pagamento da pensão, se for de R$ 2.000, ele mostra as diferentes regras, mostrando, inclusive, que mulheres pobres, né, pensões baixas, também vão gerar algum tipo de distorção. A gente não pode presumir a mulher rica hipotética como forma de consolidar desigualdade de gêneros, que para a mulher pobre, concreta, vai ser um problema depois. Né? Mas isso, a distinção entre a mulher pobre e a mulher rica, talvez ela fosse equacionada em uma outra discussão, não na discussão de gênero concreta, que é reconhecer, e aí talvez, esse era o último ponto que eu tinha para falar, que o ponto é menos a mulher rica e a mulher pobre concreta. O ponto aqui é a mulher. A discussão sobre discriminação indireta, ela envolve também uma discussão técnica, que é quando um critério neutro se converte em um critério suspeito. Esse é o ponto no fim do dia, né? E aí, nessa discussão que surge no Supremo, a pergunta é: pagador da pensão, recebedor da pensão, são critérios neutros, aparentemente neutros. Mas a teoria vai chamar de critérios de aparentemente neutros. Porque, no efeito, os critérios aparentemente neutros se revelam como análogos a critérios suspeitos. E se eu tenho um critério suspeito, ou seja, se pagador de pensão e recebedor de pensão estatisticamente significa homem e mulher, o critério rico ou pobre, ele se torna secundário aqui. Porque eu não posso ter um desenho que, sem dizer, diz que homem e mulher sofrem diferentes repercussões tributárias em detrimento das mulheres. Poderia ser o oposto? Poderia ser o oposto. Quer dizer, eu poderia ter um desenho que beneficia mulheres. Por quê? Porque, nesse caso, eu não teria, em tese, discriminação. Eu teria outra coisa. Eu teria política especial. Aí, eu teria que avaliar se essa política especial é proporcional ou não, se ela é compatível ou não com outros parâmetros constitucionais. Mas, enfim, né, que aquela ideia de discriminação reversa, juridicamente, hoje em dia, ela não existe mais. Ou discriminação positiva, juridicamente, ela não encontra mais fundamento. Mas eu não posso ter um desenho em que um critério qualquer que seja gere o mesmo efeito que um critério proibido pela Constituição para fins de desigualdade. E tudo isso, Sérgio, eu acho que decorre de teorias muito básicas do ponto de vista normativo. Então, eu concordo com você, essa resistência, ela não é uma... Claro que ela é, não estou dizendo que as pessoas são insinceras, né? Ela é uma resistência que se propõe técnica, mas se a gente avalia ela profundamente, nós também podemos reconhecer que existem aspectos que não são puramente técnicos, que não existe o puramente técnico, né? E que a gente precisa discutir por que existe uma resistência tão grande em pensar o sistema tributário à luz do recorte racial
à luz do recorte de gênero, mas não à luz do recorte do agro, para usar o exemplo que você mencionou. Eu acho que eu comentei, eu achei muito bom os seus comentários, eu acho que eu cheguei a responder todos. Eu concordo com você, o direito não resolve, ele administra e ele pode gerar incentivos, né? Ele é um sistema de incentivos e desincentivos. Eu acho que, se eu não coloquei isso no meu livro, o Daniel Sarmento colocou no dele, né? O direito não muda o olhar de ninguém. Fala assim, racismo é crime. Ninguém que é racista vai mudar o olhar, vai passar a gostar de pessoas negras porque o direito proibiu. Mas a criação de incentivos e desincentivos pode contribuir para um outro momento, né, em que a gente eventualmente consiga alterar olhares, não pelo direito, né, mas por outros fatores. Mas eu acho que eram essas reflexões que eu tinha agora, Sérgio. Não, cara, prometo que são só 2 comentários finais. Né? Primeiro, são 3 coisas. Primeiro, eu tinha anotado aqui, lembrar que você falou do estado de coisas inconstitucional, né? Um dos primeiros livros sobre a matéria é do nosso Carlos Alexandre. Né? Então, para quem não conhece, o Carlos, eu sempre sacaneio ele, né? Porque, no fundo, a produção dele, a dissertação e a tese dele são direito constitucional. Ele é né, um vendido do direito público que está aqui conosco. Né? Eu falo, Carlos, cadê aqueles livros de tributário? Né? E se bobear, está mais fácil ele se rebandear de volta para o direito constitucional. Acho que se fizesse uma migração aí, se bobear, a gente perdia Carlos Alexandre para o direito constitucional. Então, esse era um ponto. Um outro ponto que eu queria mencionar, que eu tinha notado logo no início, né, é que também tem uma grande dificuldade nesse debate todo no direito tributário, que é a gente ter uma teoria tributária que tentou isolar o direito tributário de outros conhecimentos. Né? E a discriminação indireta, ela passa pela absorção de outros conhecimentos. Né? Eu sei que é um debate, aí se a gente for entrar nisso, a gente se perde aqui, mas quando você pensa em análise econômica do direito, né, eu sempre tenho dificuldade com aqueles que são absolutamente contra ou absolutamente a favor. Né? Você conhecer os efeitos e as consequências concretas de normas, de decisões, é sempre interessante, importante. Não quer dizer que você sempre vá tomar a decisão baseada em eficiência. Pode ser que, eventualmente, né, para proteger um direito fundamental, para proteger outros valores mais importantes, você tem que ser ineficiente. Né? Nós não somos uma máquina de eficiência. Mas conhecer os efeitos, né, e nesse debate da discriminação indireta, se a gente não conversa com outras áreas, né, com a sociologia, com a antropologia e tal, a gente não consegue ter esse instrumental. Né? E essa é uma barreira do direito tributário que, durante muitos anos, né, adotou uma postura teórica absolutamente isolacionista. Né? E, por fim, só para não deixar de comentar essa questão da ideologia que você falou, né? Como que ainda a gente avançou no ponto de poder falar no debate público de desigualdade social, mas a gente não deu o mesmo passo na desigualdade de raça e de gênero. Né? Então, isso ficou claro agora na reforma tributária com o cashback. Né? Em algum momento da tramitação do cashback, você tinha lá uma redação que dizia que ele ia ser utilizado para superar desigualdades sociais de raça e gênero. E o Congresso não aceitou debater um dispositivo que falasse desigualdade de raça e gênero, que dizia que era progressismo, era ideológico. Né? Então, essa coisa de que, e você falou bem, né, essa diferença entre o uso finalístico, que em um campo ele é apontado como neutro, econômico, né, e tal, e no outro não, isso é ideologia. Isso a gente viu claramente na tramitação de um dispositivo, que não conseguiu passar com algo que era óbvio, até porque, né, se você pega os dados estatísticos, né, eu já mencionei aqui, vou indicar para o pessoal para frente, para das próximas aulas, né, o livro da Lana Borges sobre desigualdade de gênero. Você pega a estatística, né, de desigualdade de gênero, ela vai cruzar com desigualdade de raça e vai cruzar com desigualdade socioeconômica, porque na base da pirâmide você tem as mulheres pretas. Então, é difícil, não adianta você cortar. Né? Então, você dizer que está preocupado com desigualdade social, mas você não está preocupado com raça e gênero, é uma inverdade. Né? Porque quando você vai para o dado frio,
né? No fundo, é também uma questão de desigualdade de raça e gênero, né? Então, você não tem como isolar, né? Mas é muito claro no debate público isso como você colocou, né? O que é visto como um finalismo neutro econômico, o que é visto como um finalismo ideológico. E assim, se é finalismo ideológico, eu não quero. Você está trazendo aqui, isso é comunismo e tal, essa coisa toda que a gente vê, marxismo cultural Uhum. é, e Não, etc. e tem uma resposta em geral que é dada, né? E aí, entrando, digamos, nas discriminações em espécie, né? Tem uma resposta que em geral é dada seguinte: não, mas olha só, se eu trato da desigualdade econômica, eu trato das outras. Né? Porque se pessoas negras são as mais pobres, se eu tratar economicamente, eu vou melhorar a vida das pessoas negras. E esse é o argumento clássico, né? Mas ele é um argumento que tem dois problemas. Né? O primeiro, travei aqui, mas eu continuo aqui. O primeiro problema é que o que basicamente esse argumento diz é o seguinte: olha, o poder público, a teoria, quem estuda esse negócio, pode enfrentar o problema, só não pode enfrentar o problema. Né? Quer dizer, eu posso reconhecer que tem um problema de racismo, posso reconhecer que tem um problema de gênero, mas eu não posso trabalhar com ele. Eu tenho que trabalhar sempre lateralmente com ele. Então, esse é um primeiro problema. Eu tiro das mãos do Estado, ou, se a gente pensar em formulação teórica, eu tiro das mãos o elemento mais eficiente que eu tenho, e aí a discussão de eficiência, né? O mais eficiente que eu tenho que é, se eu sei que são as pessoas negras as mais afetadas, eu não posso, mas eu não posso usar esse recorte para atingir isso. Isso é uma coisa. E um segundo problema, que é o fato de que esse argumento ele é parcialmente falacioso. Porque é verdade, né, que existem efeitos indiretos de políticas públicas generalistas. Né? O Bolsa Família é o melhor exemplo. O Bolsa Família, ele, apesar de não se valer exclusivamente de critérios de renda, ele gera benefícios indiretos em relação à raça e em relação a gênero, pelo desenho que ele tem, das condicionantes, etc., tem uma melhoria. Mas existe uma premissa muito básica de ciência política, que é o fato de que políticas generalistas sempre vão beneficiar mais quem estiver melhor, ou entre os piores, quem estiver menos pior naquela sociedade, do que os outros. Então, a questão é muito simples. Eu tenho desigualdades na base. Né? Eu tenho desigualdade entre as pessoas mais pobres. As desigualdades de gênero e de renda se reproduzem, e às vezes se reproduzem ainda mais acentuadamente nessas bases. Se a gente pensar, você mencionou as mulheres negras, pronto, é um ótimo exemplo. Na base, as mulheres negras vão sofrer mais com uma série de indicadores sociais, desde integridade física até a valorização do trabalho. Se a gente pensar que, até 2013, empregada doméstica não tinha direito trabalhista por previsão constitucional. Né? Assim, e são substancialmente mulheres negras. Então, eu, de um lado, não permito que o poder público direcione as políticas para esses grupos que, de fato, são os grupos que precisam mais, e eu, de outro lado, faço com que o poder público tenha que fazer uma engenharia complexa para atingir os grupos sociais e não vai conseguir. Quer dizer, vai conseguir parcialmente, mas não vai conseguir totalmente, porque ainda assim vai... Então, e isso ficou muito claro em políticas de cotas, né? E ações afirmativas em geral no começo dos anos 2000, porque no começo dos anos 2000 não tinha SISU, Enem, né? Todo mundo aqui, eu acho que... Boa parte das pessoas aqui eu acho que se lembra, alguns daqui eu acho que se lembram, que era um vestibular por faculdade, né? E aí, enfim, quando começaram as políticas afirmativas, alguns davam cotas, outros somavam nota, alguns tinham critério racial, outros tinham critério só social. E aí, quando se comparava quem tinha só critério social e quem tinha critério racial, a distinção era muito grande entre quem entrava. A disparidade racial continuava existindo, né, entre os alunos pobres que entravam podendo ser negros ou brancos e os alunos pobres que entravam tendo que ser negros. Né? A política é muito menos efetiva nesse campo. Então, enfim, eu acho que é isso. O debate público ainda tem resistência muito grande a reconhecer que existem desigualdades de gênero, que elas são sistêmicas e que elas vão atingir todos os estratos sociais, né? Desde as pessoas ricas até as pessoas pobres, enfim, e que o poder público e a teoria tem que enfrentar elas de maneira séria. Isso só é possível mesmo, Sérgio, se a gente abrir os olhos, né, para uma interdisciplinariedade. É que a interdisciplinariedade, aí um pouco de sociologia também de bar. Eu odeio fazer qualquer coisa de bar em encontros de pós-graduação, mas agora eu vou me permitir só esse insight, vou chamar de insight, que é o fato de que é muito difícil, primeiro, fazer um estudo interdisciplinar, interdisciplinar não só para fora do direito tributário, mas para fora do direito. É muito difícil sair desse campo para entender os impactos dessas outras desigualdades, e isso gera um ônus para quem faz essa pesquisa que nem todo mundo quer enfrentar. Eu acho que tem um segundo fator, Sérgio, eu não sei se você concorda comigo,
é muito difícil se atualizar sobre esses debates em um determinado ponto da sua carreira, né? Então, existe uma resistência, às vezes, que não é nem só de preconceito, mas é também uma coisa assim, não, mas isso não faz parte do cânone. E eu não vou incorporar no meu cânone esse negócio que está fora dele. Mas economia entra no cânone, né? Sim, mesmo que não com força, a gente não tem a resistência de fazer um pouco de análise econômica, mesmo que nós façamos às vezes mal feito, façamos às vezes com base só em indício ou só em intuição, enfim. Então, é de fato reconhecer que são elementos relevantes para uma política tributária que, constitucionalmente, erige esses elementos a elementos relevantes, né? Então, tá dentro do direito, né? Talvez nem o Kelsen fosse dizer, pensando numa teoria pura do direito, né? Nem o Kelsen conseguiria, né? A gente precisaria de um positivismo inclusivista, no caso brasileiro, que traria esses elementos para dentro. Mas, enfim, falei demais. Bom, meu amigo, muito obrigado, cara. Foi ótimo, atendeu todas as expectativas aqui. Né? Como a gente combinou antes, eu vou encerrar aqui nossa gravação para que a gente possa seguir conversando, né? Mas já queria te agradecer demais. Acho que aprendemos muito aqui. Depois, se você tiver de textos e coisas que você puder compartilhar com a gente, é legal que eu mando aqui para a galera, para a gente continuar estudando. Eu vou compartilhar com vocês algo que eu não compartilhei, que é o capítulo 7 do livro que eu escrevi com a Dilson Moreira e com o Felipe Almeida, que é o capítulo 3, um filósofo do direito, um constitucionalista e um pensador do direito antidiscriminatório dando pitaco nas áreas do direito, dizendo como que o direito pode ser racializado. Não é um capítulo, Sérgio, para a gente dar todas as respostas para tudo, mas é a gente tentando mostrar como que esses debates podem ingressar nas teorias tradicionais e, quem sabe, isso ajuda, né, contribui para as pessoas refletirem, para cada um de vocês refletir na pesquisa de vocês, o que vocês poderiam incorporar eventualmente. Maravilha. Muito obrigado, cara. Deixa eu interromper a nossa gravação e a gente segue por aqui.